Zero da função quadrática, então. O estudo da função quadrática tem sua origem na resolução da equação de segundo grau. Nós já comentamos sobre isso. Toda vez que eu estou falando de zero da função, na realidade eu estou falando sobre a raiz de uma equação, né? O zero da função é quando nós zeramos uma função quadrática e resolvemos. E aí existem alguns processos para resolver, né? A gente já viu isso em equação de segundo grau. Aqui ele traz a fórmula, né? Perdão, uma equação onde ele fala de determinar dois números conhecendo soma e produto. Então, ele vai falar que x² menos a soma de x mais o produto igual a zero. Para fazer isso, basta, então, a gente pegar a equação de segundo grau e determinar quais são esses zeros da função quadrática ou a raiz da equação de segundo grau. Por isso que a gente fala que f de x igual a zero. Então, eu vou lá na minha função, né, nós temos nosso f de x, vou colocar ele aqui. A gente já falou sobre isso na aula anterior. É o nosso ax² mais bx vou melhorar aqui. Nosso ax² mais bx mais c. Meu a, b e c são os meus coeficientes. A gente já falou sobre isso também. Quando a gente fala coeficiente, a gente fala número. Então, meus coeficientes são números reais, sendo que o a tem que ser diferente de zero. Então, a, b e c pertencem aos reais. Vou colocar aqui só para relembrar essa questão. O a, b e c eles vão pertencer ao conjunto dos números reais e o a tem que ser diferente de zero, porque senão eu não tenho bx², né? Então, daí eu não tenho minha função de segundo grau. Então, quando eu zero a função, né? Ele fala f de x igual a zero. Quando eu coloco zero no lugar da função, eu passo a ter uma equação de segundo grau. Então, se eu tenho uma função, aqui o exemplo que ele coloca, x² menos 7x mais 12, e quero encontrar os zeros dessa função, eu vou igualar essa função a zero, e aí eu vou encontrar o que a gente chama de raízes, tá? Então, no caso aqui seria 3 e 4, seriam as raízes, e para a gente determinar essa equação de soma e produto, eu somo as raízes, daí eu tenho 7, e multiplico as raízes para encontrar o 12. Então, essa é a ideia. Eu tenho uma soma 7, um produto 12, tenho uma equação de segundo grau e tenho as raízes que geram isso, né? Então, tem que colocar na mente. Zero da função é a mesma coisa que raiz da equação. Bom, como calcular isso? A gente já também comentou. Nós temos a letra grega delta, que é o nosso discriminante, né? Ela representa o discriminante de uma função, e ela é dada pela fórmula b² menos 4ac. Toda vez que eu tenho uma equação, nós aplicamos o delta para verificar se o meu delta é maior que zero, menor que zero ou zero. São três opções. Ou o meu delta é maior que zero, ele é positivo, ou ele é menor que zero, ele é negativo. Mas por que ele é positivo e negativo nesse sentido? Porque a ideia é ter uma reta numérica onde eu tenho zero como origem, todos os valores à direita são positivos, todos os valores à esquerda são negativos. Então, se um número é maior que zero, ele é positivo.
Se o número é menor que zero, ele é negativo. Quando nós fazemos os discriminantes para equação de segundo grau, nós temos que quando o delta é positivo, né, o delta maior que zero, nós temos duas raízes reais distintas ou diferentes. Quando o meu delta é menor que zero, ou meu delta é negativo, eu não tenho raiz real. E quando o meu delta é igual a zero, eu tenho duas raízes reais iguais. Quando eu venho para a função, ao invés de eu falar raiz, eu falo zeros. Então, se meu delta é positivo, maior que zero, eu tenho dois zeros reais diferentes. Se o meu delta é negativo, menor que zero, não tem zeros. E se meu delta é igual a zero, eu tenho dois zeros reais iguais. Tá? Então, vamos trocar a palavra zeros por raízes. Perdão, raízes por zero, contrário. Tá bom? Então, a gente já viu isso, tem a aula de equação de segundo grau, dá para rever, relembrar como calcular, e daí agora você vai usar a mesma coisa, fazer essa analogia agora para função. Então, como eu determino os zeros da função? A gente calcula nosso discriminante, nosso delta, e aplica na fórmula. A fórmula para resolver a equação de segundo grau é menos b mais ou menos a raiz do delta. Só que meu delta é b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Então, vocês já viram isso. A gente já conversou sobre isso. Agora, eu posso fazer esse mais ou menos desmembrando em duas raízes. Porque eu vou somar e vou ter que subtrair. Então, quando eu calculo o meu discriminante, meu delta, eu só consigo encontrar raízes se elas forem positivas, que o meu delta marque zero, ou zero. Ou elas vão ser diferentes, ou vão ser iguais, esses zeros da função. Ok? Se for negativo, não tem zero. Você não faz conta. Então, aqui está desmembrada as duas raízes, só para a gente visualizar. Aqui eu tenho delta menor que zero, ela não tem raiz real, logo não tem zero da função. A gente já comentou isso e até graficamente a gente já visualizou um pouquinho sobre isso. A gente vai retomar isso nas aulas de gráfico também. Bom, tem duas observações aqui para a gente fazer. Uma é em relação aos coeficientes e raízes dessa equação. Então, quando eu zero a função, né, então sempre lembrando que meu A tem que ser diferente de zero, eu posso fazer o que com essas raízes? Eu posso somar e posso multiplicar. Quando você pega essas raízes da fórmula, né, a gente não está trabalhando ainda com números, e eu somo essas fórmulas de raiz, então a primeira raiz e a segunda, então uma somando raiz de delta e a outra subtraindo raiz de delta, nessa soma eu tenho o mesmo denominador. Então, regra de fração. Quando eu somo duas frações com o mesmo denominador, eu mantenho o denominador e somo os numeradores. Então, eu vou ter menos b com menos b, eu tenho menos 2b. Mais raiz de delta menos raiz de delta, vai acontecer de zerar. Né? Se eu tenho mais um número menos o mesmo número, dá zero. Então, eu tenho que menos 2b sobre a, eu tenho, então, simplificando 2 com 2, menos b sobre a. Então, toda vez que eu estou falando de soma de raízes, eu estou fazendo que menos b sobre a. Quando eu trabalho o produto, então a multiplicação de fração diz que eu multiplico numerador com numerador e denominador com denominador. Nesse caso aqui, ele está tomando que aqui é uma soma e aqui é uma diferença,
Então, ele está usando produtos notáveis. O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Se você fizer a distributiva, também dá o mesmo resultado, tá ok? Então, aqui, quadrado de menos b é b ao quadrado. E o quadrado da raiz é a raiz quadrada ao quadrado. Né? 2a vezes 2a é 4a ao quadrado. Bom, aqui ele fez uma substituição, porque eu vou cancelar essa raiz com o quadrado, vai sobrar menos delta. Aqui ele trocou o delta é b ao quadrado menos 4ac, como aqui é negativo, fica menos b ao quadrado mais 4ac. Cancelando o b ao quadrado, né, porque um menos o outro, fica 4ac sobre 4a ao quadrado. Simplificando 4 por 4, um a daqui com a de baixo, sobra c em cima e a embaixo, fica c sobre a. Então, eu tenho aqui a soma de raízes e o produto de raízes. Depois, numericamente, nós vamos fazer, talvez facilite a visualização. Agora, só estou mostrando as fórmulas para vocês, tá ok? E temos a forma fatorada. Forma fatorada, eu só vou fazer o comentário também. De novo, ela só existe se o delta é maior ou igual a zero, porque precisa ter raízes. No caso, ele pegou o meu trinômio aqui, né? Meu polinômio quadrado, desculpa. Isolou A e foi fazendo substituições e chegou nessa forma que a gente chama de forma fatorada do trinômio. Então, toda vez que eu tenho um trinômio, eu posso escrever como o produto de x pelas raízes, né? Então, x menos as raízes. E aí eu vou conseguir também trabalhar de tal maneira a encontrar os zeros da função. Então, são maneiras para se encontrar meus zeros da função. Usualmente, nós usamos a forma de segundo grau, calcula o delta, faz a substituição, acha a primeira, a segunda raiz. Então, nós vamos estar estudando cada uma dessas formas através de exemplos, que acho que vai ficar mais prático para vocês, tá bem?